Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho falar sobre biografia, ou melhor, autobiografia na literatura. Eu já fiz um vídeo sobre este tema e agora estou fazendo o segundo, porque eu prometi que faria mais e também porque as pessoas continuam a me pedir referências de biografias. Naquele primeiro vídeo sobre autobiografia que eu fiz, eu expliquei minha razão por não ler muito livros de biografia, autobiografia, enfim. Eu realmente não é um tipo de literatura que me atrai. Não estou falando que nunca vou ler, que não leio nada. Mas sempre que me pedem para indicar, eu penso, não consigo lembrar de nada, de absolutamente nada, e percebo que eu realmente não sou tão fã de biografia porque eu acho que tem ficção ali. E é problema ter ficção? Não, não é problema, desde que isso seja assumido. O meu incômodo com biografias é que eu sempre tenho a sensação de que estão construindo uma imagem, querem deixar aquela imagem para a posteridade, sabe? Isso me incomoda um pouco. Então assim, eu gosto de ficção assumida. E às vezes o livro até pode não ser, pode não ter essa pretensão de criar um ethos, mas eu fico com a desconfiança, não sei. É idiosincrasia minha, eu sei, implicância minha, é pessoal. Eu sei que muita gente adora biografia, muita gente vai defender biografia. Ok, mas é uma implicância, é uma coisa que me incomoda que eu não sei explicar. E aí eu gosto mais de romances. Percebo, são romances, ou seja, ficção assumida, com traços autobiográficos. E aí tem muitos bons, né? Eu gosto mais desses, entendeu? Eu já falei pra vocês que eu gosto de romances históricos, os romances que misturam fatos históricos, assim como eu também gosto de romances que misturam fatos que aconteceram na vida real da pessoa, que não chega a ser um fato histórico para ela, né? Não é uma história coletiva. Por isso que eu gosto desses romances que mesclam assim, mas assim, são todos assumidamente ficção. Eu vou indicar 3 livros com traços autobiográficos. Retrato de um Artista, quando jovem, do James Joyce. Quem está me acompanhando há algum tempo, ou não, mais recentemente também, porque eu estou lendo neste ano, sabe que eu já estou lendo assim, James Joyce, me preparando com os livros menores, mais, digamos, introdutórios, para depois ler Ulisses, né? Então eu li este aqui, li Dublinenses também. E aí, como eu não tenho mais nada dele, o próximo será Ulisses mesmo, mas não sei quando que eu vou ler. Aqui ele fala de um Stephen Dedalus, eu acho, rapaz, conta a infância desse rapaz, criado por uma família, né, a mãe principalmente, o pai morreu, super carola, ele é criado no meio de padres e tal, a mãe super carola, e ele é criado no meio da religião católica ali, a gente está falando de uma Irlanda católica, parte católica da Irlanda, e ele, por conta dessa influência, ele deseja ser padre. Na verdade, a única perspectiva que ele tem a julgar pelo contexto dele. E só que ele cresce, ele, se torna adolescente, e aí tem hormônios que tiram o sossego dele e tal. E ele começa a entrar em conflito com a religião e tudo mais. E depois ele vai para a vida. Já porque de um artista quando jovem. Este artista é quem? É Joyce? É Joyce, mas também é o Dedalus, porque o Dedalus tem uma inclinação ali para a estética. O James Joyce está falando dele, né? Da infância dele, da adolescência dele e dos caminhos que tomou, assim, né? Das inquietações iniciais. É um romance de formação também, né? Conta a formação moral da personagem. Eu gostei bastante, então assim, pra quem quer já começar a ler Joyce, tem um pouco daquela narrativa assim que tem fluxo de consciência, por vezes você não sabe se é monólogo interior, enfim, aquela coisa que você não precisa dar o nome certinho, não, você só tem que entender o efeito disso no texto, certo? O Amante, de Marguerite Duras. Eu gostei muito desse livro, ele é bem fininho, gostei muito, acho que já falei dele por aqui.
algumas vezes. Aqui é a história da própria Marguerite. E não é, né? Porque ele não é uma autobiografia assumida, mas tem traços autobiográficos. Tem uma personagem e é uma mulher adulta lembrando da adolescência dela, da própria adolescência, na Indochina. Então, é uma menina que morava com a mãe e com os irmãos e se envolveu com um oriental, não sei se era chinês, agora não, vietnamita, não, ele era vietnamita, é lá, enfim, ali do Oriente. E aí, e o cara tinha muito dinheiro e era mais velho, ela era bem novinha, não lembro a idade dela, 15 anos, acho que é isso. E ele tinha uns 10 anos a mais, né? Nesta faixa etária, 10 anos faz uma diferença tremenda, né? Agora, se é 35 para 45, tem diferença assim de formação, mas de 15 para 25 é uma diferença grande. E ele realmente se apaixonou por ela, eles têm um relacionamento e ele, como ele era endinheirado, a família dela era pobre, ele dava muito dinheiro para ela, acabava mantendo a família, era quase uma relação assim, de prostituição, assim, né? Mais ou menos. Mas ele era apaixonado por ela, só que ele não poderia se casar com ela por conta de tradição familiar e tal e tal. E o que é legal neste livro? A narrativa. A forma como a Marguerite conta deixa bem claro que é autobiográfico. Se você não sabe nada da vida dela, a forma como ela narra já revela que ela está falando. A personagem principal falando de si e a Marguerite também falando de si. Ela começa a narrar, às vezes é um eu que está falando, às vezes é a menina, né, um narrador que se refere à menina, às vezes é um eu. Ela mistura. A memória dela vai e vem, é como se ela estivesse contando a história de uma outra pessoa e contando a história dela mesma. É uma narrativa muito poética, muito gostosa, muito bem feita, gostei bastante. Eu acho que eu já até citei esse livro aqui naquela série de As Melhores Narrativas, em algum momento eu citei. Gostei bastante. A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Aqui a gente tem a história de uma moça americana que está estudando numa outra cidade, acho que até num outro estado, não lembro bem. E assim, ela era do interior, acho que ela conseguiu bolsa, era bem inteligente e ela foi introduzida num outro contexto. Então assim, novos amigos, faculdade, tudo que ela queria, aí possibilidade de namoro e tudo mais. Né? Para uma pessoa do interior vai para a cidade grande, muda a vida totalmente. E aí ela começa a contar como isso acontece, e você vai indo, seguindo a vida dela, sem perceber, e é isso que é legal nesse romance, sem perceber um processo de depressão. A forma como ela narra de maneira tão paulatina esse processo, esse mergulho no processo de depressão, que a gente mal percebe que ela tá entrando, a gente mal percebe os indícios, tanto é que eu lembro que quando eu li, depois eu voltei algumas partes para ver se tinha algum indício, pelo menos foi essa sensação que eu tive, né? E aí depois você lida com ela assim, já tentando se matar, né? Várias vezes. E foi isso que aconteceu com a Sylvia. Tanto é que a Sylvia se matou na vida real, né? Depois ela se matou, mas ela tá contando uma fase da vida dela. Eu lembro quando eu li este livro, aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que ela estava em depressão? Ela tinha tudo que ela queria, o que estava errado, né? Que vazio era esse? E isso faz com que muita gente tenha dificuldade de entender a depressão do outro. Aí fala, se tivesse roupa para lavar, que não sei o que, se tivesse ocupação, se tivesse... Não, gente, é uma doença. É uma doença que pode estar relacionada a uma falta de propósito na vida, o que não parece ser o caso aqui, já que ela foi para lá. É uma doença relacionada a um monte de outras coisas. Às vezes nem tem fatores sociais, morais ou tal, às vezes são reações bioquímicas, né? E eu sei que muita gente que lê isso aqui pensando, mas por qual razão? Que criatura estúpida é essa que entra num processo desse sem razão nenhuma? Que vazio é esse? Bom, não importa a razão, não importa. O que importa aconteceu com a Sylvia, eu acho que acontece com muita gente, e ela adoeceu
né? O que é legal do romance é a gente mal perceber como isso começa. E isso serve pra gente também prestar atenção, às vezes, na gente mesmo, claro, sempre, mas nas pessoas em nossa volta, assim. Às vezes a pessoa tá indo, se afundando, a gente mal percebe, até ela já está bem doente. E a gente, às vezes, até pode se culpar por não ter percebido. Mas aqui, neste caso, foi muito sutil, né? Pelo menos foi o que eu achei. Mas eu gostei muito por conta disso. Então aqui nós temos 3 sugestões de autobiografia na literatura. Então assim, é a única coisa que eu posso comentar com vocês e indicar para vocês, isso para quem me pede referências de biografia. Eu posso indicar autobiografia na literatura. Então, livros com traços autobiográficos. Muito obrigada por curtir, que eu sei que vocês vão curtir, por me assistir até o fim, que esse vídeo até que não tá tão longo, mas meus vídeos costumam ser mais longos. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Quem tem Facebook pode entrar lá no blog, tem endereço aqui embaixo, e receber os posts, se cadastra lá e receber os posts, que não tem problema, porque vocês sabem, no blog tem muito mais coisa do que tem aqui, certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.